Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um momento de oração, a mais um momento em que nós nos encontramos nessa reunião para essa ceia espiritual, onde nos alimentamos com os benefícios que nos dá todo esse conhecimento advindo das experiências, do exemplo e das palavras do nosso Mestre amado Jesus. Pedimos autorização ao nosso Mestre para que permita que possamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, sempre com os nossos corações vibrando, com sentimentos nobres de amor, de perdão, de caridade, de pureza, de paz, de harmonia. Para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Filhos da Luz. Andai como filhos da luz. Paulo, Efésios 5:8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesse mesquinho ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos sem distinção, não formula exigência para dar, afasta a sombra sem alarde, espalha alegria e revelação crescente, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara, irradia-se. Gratidão, Mestre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre reforma íntima, qual a necessidade que nós temos em praticar em nós essa mudança, nos tornando pessoas melhores e temos como consequência a nossa melhoria espiritual, melhoria das nossas companhias espirituais, a resignação, o entendimento. De nada adiantaríamos ter todo o conhecimento do Evangelho se não nos transformássemos intimamente. Então, o Espiritismo, através das suas ferramentas, vem nos mostrar e ampliar as possibilidades que temos para promovermos em nós as mudanças necessárias para sermos pessoas melhores. Jesus misericordioso, estamos aqui nesse momento de oração, pedindo seu amparo, sua luz, sua proteção. Pedimos que olhe por cada um dos grupos que terão acesso ao Evangelho, dos nossos grupos no Facebook, Reflexões Diárias, Portugal, Allan Kardec, do grupo Caminho da Espiritualidade, da página Osmar Pires, dos grupos de WhatsApp, Allan Kardec, Reflexões Diárias, dos grupos de estudos, dos grupos de tratamento, do grupo Caminho da Espiritualidade, dos outros aproximadamente 50 grupos que postamos diretamente ao nosso canal no YouTube, enfim, a todos aqueles que de alguma forma têm acesso, aquelas pessoas que deram o nome para as orações, que foram anotados no livro de oração, os que não foram anotados, aqueles que os nossos pensamentos cheguem, a todos os membros dos grupos ou de outras formas de mídias sociais que tenham acesso ao Evangelho. Permita que cada benfeitor visite cada lar, cada necessitado, amparando, dando assistência, pacificando os irmãos desencarnados que lá encontram, segundo o merecimento e a necessidade de cada um.
Graças a Deus. Vamos começar então a falar um pouco. Nós estamos atravessando momentos muito difíceis, de dores, de angústias, de tristeza. Não há uma família que não esteja tendo conflitos em determinadas áreas. Não há alguém que não esteja num processo depressivo. Quase todos estão encontrando algum tipo de dificuldade. Conflitos na área financeira, na área amorosa, na área familiar, na área de saúde. Estamos atravessando tempos difíceis. E muitas vezes, por desconhecermos a real necessidade da nossa transformação, que vai culminar na consequência de nossa melhora, nós buscamos meios e formas de resolver a nossa situação através de terceiros. Primeiro que nós depositamos como culpado para todas as nossas dificuldades terceiro, e depois igualmente buscamos que os terceiros resolvam a nossa situação, sem que nós realmente tenhamos que nos modificar, nos transformar. E muitas vezes até julgamos Deus, criticamos Deus por achar que o nosso fardo é muito pesado ou que nós não merecemos tudo aquilo que estamos passando. E por que nós estamos passando? Se somos bons, se somos honestos, né? E por que eu tenho que passar por tantas dificuldades? E através da reencarnação, do nosso conhecimento, através dos estudos, a gente passa a compreender e entender que nada acontece ao acaso. Entender que nós não somos vítimas, né? Que nós estamos vivendo a consequência de tudo aquilo que já fomos um dia e que somos hoje. A justiça divina ela é perfeita, ela nunca falha. Nós estamos vivendo as nossas necessidades para que possamos superar, aprendizar, corrigir, né? Aquilo tudo que nós temos dentro de nós de errado. Convivemos com aqueles desafetos dentro dos lares, filhos, pais, irmãos, maridos, esposas, avós, tios, aqueles companheiros de trabalho, porque nós temos pendores a ajustar com eles. Então, nós não temos como delegar a terceiro os nossos conflitos. Eles são fruto gerado por nós mesmos. Nós somos filhos do ontem. Hoje eu sou a extensão do que eu fiz, a extensão dos meus erros, dos meus acertos. E essas consequências chegam até mim através de um julgamento, que é meu auto-julgamento, que a justiça divina, na realidade, ela está dentro de nós, né? Muitas vezes cometemos erros premeditados, alguns graves, outros nem tanto, mas que outras pessoas não têm acesso a esses erros. E aí nós falamos, graças a Deus que eu errei, mas ninguém vai ficar sabendo, ou ninguém vai ver. Mas você está vendo, eu estou vendo todos os erros. E esse erro, né, que vai me condenar. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, o que ocorre com o nosso... Não aparece nenhum espírito lá que vai, entre aspas, passar a nossa ficha corrida. Você fez isso, você fez aquilo, você... Não. Quando nós chegamos é a nossa consciência, mas não a consciência do nosso ego, que nós achamos que estamos certo, né? Eu fiz porque A me prejudicou, eu fiz porque B me prejudicou, porque eu sou vítima daquilo, porque eu estava com fome, porque o corpo é fraco, porque eu tinha tanto problema, né? Era a única forma de eu resolver. Não vai ser dessa forma. A nossa consciência automaticamente já nos coloca naquele lugar, impedindo até que recebemos a ajuda de terceiro. Vou dar um exemplo. Quando você, às vezes, tem uma pessoa que está com uma depressão muito forte dentro do quarto, né, trancada, não gosta de sair, você pode bater na porta do quarto, chamar, vamos supor que seja uma filha, minha filha, vamos sair dentro desse quarto, vamos dar uma volta. Não quer, não aceita ajuda, não quer alimentar. E você está oferecendo toda a ajuda possível, mas a pessoa não aceita.
E potencializando essa situação no plano espiritual, no nosso desencarne, é desse jeito. A nossa consciência já nos julga automaticamente, sem que tenhamos que nos colocar. O ego não fala. No plano espiritual não existe o ego, a consciência te julga. E nós já ficamos submissos àquela situação e àqueles que prejudicamos. Por isso que sempre nós nos ficamos submissos aos nossos, que chamamos de obsessores, porque a nossa consciência nos condena e já nos coloca em estado de submissão perante eles. Um estado que só vai ser superado com amor, com trabalho no bem. E como eu me condeno, né? O que eu faço? Eu me tranco dentro do meu mundo. E como uma depressão aqui, eu fico numa depressão no plano espiritual. Eu deixo de aceitar ajuda por até que não conseguir enxergar ajuda, porque também eu acho que eu não cumpri a pena que eu devia, porque além de eu me julgar, eu me penitencio. Vou cumprir tanto tempo de pena. Então, mesmo que a espiritualidade amiga, mesmo que os nossos antepassados às vezes chegam até nós, pela sintonia, nós não conseguimos enxergar. Nós estamos tão fechados na nossa condenação, tão recluso, que nós passamos a viver em lugares sombrios, né? Com situações sombrias, de submissões, às vezes de escravidão, de sentimentos tristes. As nossas vestimentas e o nosso corpo sempre em estado deplorável, porque o nosso perispírito vai ser aquilo que o nosso corpo mental tá planejando, está plotando no nosso perispírito, ou seja, ele vai moldar o que o meu corpo mental sente. E nessa situação de autocondenação, meu corpo mental está numa situação deplorável, pelos erros que eu cometi, pela falta de perdão, pelas doenças. Então, meu corpo vai apresentar daquela forma. Por isso que é natural que as pessoas que desencarnam, né, que ficam às vezes na zona umbralina, a gente vê mal vestidos, rasgados, sujos, cheios de doenças, machucados ainda devido aos acidentes que tiveram no plano físico, com ódio, com rancor, ao contrário de quando a gente encontra um espírito elevado que já conseguiu se harmonizar, ele vai estar sempre limpo, sempre higienizado, com semblante de paz, com roupas claras. Por quê? Porque ele já se harmonizou o corpo mental. O importante disso tudo é o corpo mental, que é ele que vai ditar a forma de nós nos apresentarmos. E quando nós estamos em conflito, porque nós não conseguimos cumprir as nossas metas encarnatórias e cometemos vários erros, essa situação do desencarne é muito grave. E hoje isso é o que mais acontece. Grandes turbas de desencarnes estão levando pessoas totalmente despreparadas para o plano espiritual. E isso contribui que a egrégora da Terra, esse campo energético da Terra, seja muito ruim e de alguma forma acaba contagiando também todos os encarnados. Então, nós precisamos de conhecer, através do estudo, um pouco mais do Espiritismo, que vem nos mostrar que a necessidade da nossa transformação é muito importante para que, quando chegar o momento do nosso desencarne, nós estejamos preparados para a partida e que, quando chegarmos ao plano espiritual, nós não estejamos nessa condição deplorável que a maioria das pessoas chegam hoje. Isso vem até nós através da reforma íntima, né? Da nossa mudança íntima, mudança interior. O que é essa mudança interior? O que você fez de bem? Você se transformou de quando você era, você tornou uma pessoa melhor? Quanto bem você espalhou? Quantas lágrimas você secou? Você conseguiu mudar a sua vida, as nossas vidas, das pessoas que te cercam? Você transformou corações? Mas não mudar externamente, que é internamente. Porque externamente muitas pessoas falam, eu faço bem, eu ajudo todo mundo, né? Vou dar um exemplo meu que sou médium na casa espírita, eu faço sopa,
eu ajudo aquilo, eu dou aula na evangelização. Mas se por dentro está lá brigando com um, discutindo com outro, pode ir lá dar uma palestra, mas por dentro está com pensamentos ruins, ou seja, não transformou seu coração, não está adiantando. E na hora do seu julgamento consciencial, o que vai valer é o que está dentro, não é o que se externou. Muitas vezes vê pessoas maravilhosas externamente, felizes da vida, vivendo um paraíso, sorrindo, alegre, né? Bem financeiramente, bem nos relacionamentos, mas por dentro uma escuridão, uma tristeza total. E essa é a verdade. É aqueles momentos em que você está com você, quando você cessa todas as suas atividades. Porque eu estou na casa espírita trabalhando, depois chego em casa, vou trabalhar, vou no meu trabalho, estou trabalhando, faço a minha oração, faço o evangelho. Mas quando eu deito, que eu estou sozinho comigo mesmo, que eu cessei todas as minhas atividades, aonde vai meus pensamentos? Essa é a minha real condição. Porque quando está trabalhando, quando está em atividade, não, mas quando eu me silencio no leito, que eu desapego de tudo aquilo que me cercou, quais são as qualidades dos meus pensamentos? É essa qualidade dos meus pensamentos que vai me colocar no mesmo lugar no plano espiritual. É onde eu vou, após fechar os olhos, e é com a sintonia desses pensamentos que eu vou me encontrar durante o repouso do corpo físico. Então, a necessidade de começarmos as mudanças são muito grandes. E não é muita. Tem que mudar porque o mundo, tem que mudar o mundo porque o governo está fazendo errado, porque o presidente está fazendo errado, porque o deputado faz errado, o vereador faz errado, porque o presidente de outro país faz errado, o presidente da empresa faz errado. Ou seja, julgamos e condenamos todos, e dentro da nossa casa está uma balbúrdia geral. Filho brigando contra filho, pai com mãe, mãe com pai, vô com avó e mãe com filho. Ou seja, nós nos colocamos na condição de julgar todo o mundo externo e não conseguimos nos equilibrar dentro do nosso lar. Então, a nossa primeira responsabilidade, né, é equilibrar-se dentro da nossa família, promover a nossa reforma íntima. Ah, mas é muito difícil, como que eu vou... Minha mãe não me aceita, meu pai não me aceita, meu filho está viciado, eu não quero saber. Eu já tentei, está roubando as coisas dentro de casa. Ah, meu marido não tem mais jeito. Aquele não dá, ou minha mulher, não dá. E como? Então eu posso julgar externamente os outros e esqueço a minha família? Não é assim, nós não vamos conseguir nos colocar em paz. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que buscar todos os meios e todas as formas de me harmonizar dentro do lar. Primeiramente, eu não preciso vir para fazer grandes obras externas, não preciso de corrigir mundo, eu não preciso nada, eu preciso de me corrigir e me harmonizar na minha família. Se eu chegar numa encarnação, numa família cheia de conflito, e se eu sair dessa encarnação com essa família harmonizada, eu ganhei todinha a minha reencarnação. Eu venci a minha reencarnação. Agora, se eu chego nessa família desarmonizada, tento corrigir o mundo, nem consigo corrigir o mundo e nem dou atenção devida na minha família e nem consigo corrigir minha família. Ou seja, não fiz nem A e nem B. Então, primeiro, gaste todas as energias dentro do lar, dentro do seu próprio lar. Não significa que todas as famílias têm que dar certo. Quando nós nascemos, nós somos criados individuais. Cada um nasceu. Nós não nascemos de penca. Ah, esse grupo vai ser a família Silva, esse grupo vai ser a família Pires, esse grupo vai ser a família Araújo. Não. Nós nascemos individuais, simples e ignorantes.
no início das formações das famílias, são formados pela natureza das provas, né? Cada um de acordo com o tipo de prova que vai conseguindo fazer, vai se juntando por afinidade, vai se começando a formar as primeiras famílias. Em decorrência da natureza das provas, com a formação das primeiras famílias, na sequência, vem-se a formação pelas afinidades. Começamos a trabalhar em grupos, e aí eu já começo a me sentir bem com um, com o outro, e aí nós já começamos a formar famílias por essas afinidades. Mas da mesma forma que nós temos afinidade, começamos também a criar desafetos. E lá na frente nós já temos que nos juntar a esses desafetos para ir reparando esses erros. Nós não podemos ir aumentando o número de desafetos, nós temos que nos unirmos. E vai chegar um momento que esses desafetos então chegam até nós. E aí é o momento de nós mudarmos e aceitar eles. Mas é muito difícil, eles não nos aceitam. Temos dificuldade. Como que eu faço com um marido que me trai todos os dias? Como que eu faço com uma mulher que me trai? Como que eu faço com minha mãe que não aceita? Minha mãe faz tudo para os outros irmãos, para mim ela não faz nada. A minha filha gosta do meu pai, gosta do vizinho, gosta de todo mundo, mas não gosta de mim. Então é natural esses conflitos. Por quê? São esses desafetos de outras vidas que chegam até nós. E quando nós estudamos o Espiritismo, ele nos fornece ferramentas necessárias para compreender essas dificuldades e, através do estudo, através do amor, através do trabalho, trabalharmos esses pontos. Não significa que nós temos que fazer essa família ficar perfeita. Não, como eu disse, não existe perfeição. Nós estamos todos crescendo. Somos seres em construção, em diferentes níveis, em diferentes estágios, mas nós temos que buscar, dentro da nossa compreensão e dentro da nossa capacidade, nos harmonizar e sermos responsáveis por nós fazermos a nossa parte e não responsável pelo outro fazer a parte dele. O outro será contagiado pelo nosso amor, pelo nosso exemplo, mas nunca pela nossa imposição de mudar. Tem que ser respeitada a posição e a condição do outro. Porque essa transformação, ela tem que ser interna, né? Ela não adianta ser externa. É um julgamento consciencial. E quando eu chego no plano espiritual, o que ocorre? Eu vou me julgar, a minha consciência vai me julgar. Aí eu vou chegar lá e vou falar pro meu Deus, eu não consegui salvar o meu filho. Nossa, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu acho que eu tinha conseguido tirar ele da droga. Nossa, eu tinha um compromisso com a minha esposa e eu abandonei ela para ficar com outra pessoa. Se eu pudesse ter segurado mais um pouquinho, eu tinha cumprido a minha meta. Nossa, eu coloquei meu pai velho no asilo, mas se eu tivesse tido um pouco mais de esforço, eu tinha conseguido. A nossa consciência começa a nos julgar. E quando ela nos julga, ela nos condena. E quando ela nos condena, ela nos coloca numa condição vibracional horrível. E aí nós passamos a viver naquele mundo, aquele mundo consciencial, que não é um mundo físico. E aí nós vivemos em todos que estejam naquele mesmo tipo de consciência. Aí nos tornamos aquela tristeza que nós conhecemos como umbral. Por isso, meus irmãos, a necessidade de, quando chegarmos lá, nós estarmos com a consciência tranquila. Olha, eu fiz tudo pelo meu filho. Eu não abandonei ele um dia sequer, um minuto sequer. Eu fiz tudo pelo meu marido, eu fiz tudo pela minha mulher, eu fiz tudo para o meu pai, mas não deu certo. Mas eu gastei todos os meus esforços nisso. Aí a sua consciência vai saber, não deu certo, a família continuou ruim, mas você está bem, porque você está com a consciência tranquila. Ah, mas eu quando era encarnado, às vezes aqui com encarnado eu não tenho condição não tenho estrutura física para aguentar meu pai, não tenho estrutura física para aguentar meu filho, não tenho estrutura física para aguentar minha esposa, não sou obrigado a ficar com ninguém, sou obrigado a ficar com ninguém com depressão. Busque ajuda, né? Busque profissionais, busque se ajudar, busque ajuda, mas envida todos os esforços
né? Para que você consiga ter a sua paz de consciência. E se não der certo, como não existe família perfeita, e se tem que se separar essa família de alguma forma, mesmo que seja pais e filhos, porque há casos de muita violência que não tem como, né? Vemos filhos viciados que matam pais, que matam avós, né? Maridos que matam esposas ou agridem fisicamente. Lógico que nesses casos não tem como manter a união. Mas não significa que você não conseguiu fazer tudo aquilo que era possível. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar entre nós para nós sermos pessoas melhores. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a entender todo esse complexo programa de reencarnação, que é simples, mas é complexo, porque aglutina várias situações, várias provas, vários espíritos que necessitam de se reencontrarem, desatarem aqueles nós, colocarem laços, nós passamos a ter mais complacência com aquele com que comete o erro, aceitar mais o erro do outro, não ser conivente com o erro do outro, jamais, mas compreender o estágio evolutivo. Costumo falar muito para nós entendemos quando nós temos um bebê, vai lá, acaba de trocar a roupa, dá mamar, vomita na roupa. Roupa limpinha, lavada, passada com tanto carinho, vai lá, troca. Trocou a fralda, hoje não tem mais tanto esse problema. Antigamente trocava a fralda de pano, fazia cocô, fazia xixi, pronto, sujava. Mas nenhuma mãe briga com o filho porque ele vomita na roupa, porque faz xixi, porque faz cocô na fralda. Por quê? Porque compreende que aquele é o estágio dele. Não adianta brigar, ele não consegue falar, ele não consegue pedir. Ele vai fazer isso. Só que quando nós remetemos isso para a vida, para a nossa vida atual, que nós deixamos de compreender a idade espiritual das pessoas e confundimos única e exclusivamente com a idade biológica. Então, como eu vejo uma pessoa idosa, um velho, meu avô, meu pai, meu marido, cometendo erros graves, bárbaros, eu não consigo aceitar. Eu condeno imediatamente, mas às vezes aquela é a compreensão. Às vezes aquele erro está dentro da compreensão daquilo, da história daquele ser. Nós não conhecemos a história, nós não sabemos quais são as vidas, quais são os traumas que ele viveu. Talvez aquilo que ele esteja fazendo é muito. A luta que ele está tendo é muito maior que a nossa luta, porque quanto maior é a dificuldade, maior tem que ser o esforço para mudar. E nas maiores dificuldades, se você conseguir dar um passo, é uma grande vitória. Por isso que eu convido a todos a terem mais paciência nos seus relacionamentos, de todas as formas, num relacionamento escolar, no trabalho, no familiar, nos amorosos, no convívio direto com outras pessoas, nos julgamentos externos. Nós não compreendemos a dor de outras pessoas. É muito difícil ter uma concepção de certo e de errado sem compreender o nível de compreensão do outro. Coloca uma escada na sua casa, quem está no primeiro degrau daquela escada vai olhar para frente e vai falar, eu estou vendo a parede. Aí o outro subiu a escada, fala, mas lá no alto, não, mas eu estou vendo o telhado. Aí ele fala, não, eu vejo só a parede. O que está no telhado fala, mas eu estou vendo o telhado, está errado, não. Aí tem uma escada maior, tem um que fala, não, eu estou vendo lá na frente tem um campo. Quem está certo? É o que está vendo a parede, é o que está vendo o telhado, é o que está vendo o campo? Todos. Aquele que está lá em cima ampliou seu campo de visão, porque subiu mais. Mas não significa que quem está vendo a parede está errado. Aquela é a concepção que ele tem da vida. Por isso que nós temos que compreender cada um. Uma pessoa que está aqui viciado, ele vem de uma situação terrível de vida passada, vários conflitos, vários problemas. Ele está tentando resgatar consequências terríveis que ele teve na vida passada. E muitas vezes ainda é influenciado, muitas vezes, por inimigos espirituais dos próprios pais, ou vice-versa. Eles ainda ficam mais suscetíveis aos ataques espirituais de espíritos que são inimigos nossos. Mais uma consequência que também nós, quando chegamos no plano espírita, nós vamos ver, nossa,
abandonei minha esposa, abandonei meu filho, meu marido, e eles, na realidade, estavam sendo influenciados por um inimigo meu. Quer dizer que eu fui o culpado da desgraça deles e ainda julguei, condenei e me afastei. Eu não estou falando que nós somos obrigados a ficar com as pessoas, mas nós somos obrigados pela nossa consciência a nos esforçar ao máximo, a esgotar todas as possibilidades para que nós tenhamos aquela consciência tranquila, realmente. Chico Xavier ele nos deixou uns exercícios, né? Para que a gente, de reforma íntima. Eu vou ler os exercícios, acredito que todos vocês já tenham acesso a esses exercícios nas mídias, né? No Face. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar. 2. Silenciar diante das ofensas. 3. Esquecer o favor prestado. 4. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. 5. Emudecer a nossa agressividade. 6. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. 9. Treinar a paciência constante. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas do companheiro sem biografar nossas dores. 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. 12. Desculpar sem desculpar-se. 13. Não dizer mal de ninguém. 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. 16. Não aborrecer quem trabalha. 17. Ajudar espontaneamente. 18. Respeitar o serviço alheio. 19. Reduzir os problemas particulares. 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Isso é um roteiro para a nossa mudança. É lógico que é um roteiro, vamos ser concretos, difícil, né? Não vamos aplicar as 20, mas que possamos trabalhar um item por vez. São 20. Em 20 anos teremos mudado. Se nós temos 20, com 40 anos estarei melhor? Lógico, foi uma grande vitória. Não foi com a rapidez que eu tinha, mas eu mudei. Quando chegar o meu momento de partir, eu com certeza serei uma pessoa melhor. Mas se eu posso trabalhar mais rápido, vou trabalhar mais rápido. Mas eu preciso de mudar. Não adianta eu viver numa casa espírita, numa igreja, num templo evangélico, pregando, decorando, falando coisas bonitas. Mas se por dentro eu não consigo viver esse evangelho, eu não consigo me alimentar desse evangelho, não adianta eu julgar e condenar os outros se dentro da minha casa está uma bagunça, eu não consigo dar o meu máximo. O importante é que em cada situação, mesmo que essa situação não seja resolvida, nós tenhamos feito o nosso melhor. Mas quando o nosso melhor, quando eu falo no nosso melhor, mas não é no nosso melhor egoisticamente falando, no nosso melhor que nós gostaríamos que alguém tivesse feito por nós. Porque às vezes eu falo, olha, eu dei o meu máximo, mas não deu, o meu relacionamento acabou, eu dei o meu máximo, mas meu filho não quis mais. Mas não é dessa forma, porque quem julga lá é aquele consciente profundo, ele vai saber sim que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. E aquele que eu abandonei, aquele filho, aquela filha, a mãe ou o pai que eu abandonei, se perdeu porque eu não consegui dar um amparo ideal. Aí ele chega no plano espiritual com aquela cobrança. Eu errei, mas não tive o amparo dessa pessoa. Ao contrário de que quando aquele que você faz tudo, que essa consciência está tranquila, quando aquela pessoa, mesmo com tudo que você fez, chega no plano espiritual,
E fala, eu errei muito, mas eu errei por minha culpa, porque eu sempre tive amparo quando eu estava lá. Não me faltou amparo, mas eu, com todo o amparo, com toda a ajuda, não fui forte o suficiente. Mas na próxima reencarnação, eu vou me esforçar o máximo possível para reparar esses erros e para agradecer aquela pessoa que sempre esteve do meu lado nos meus momentos mais difíceis. Essa é a nossa finalidade da reencarnação. Reparar nossos erros, aprender coisas novas, servir ao próximo. Mas para isso nós temos que mudar. Se você não consegue mudar em determinadas situações, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda nos seus locais de religião. Os centros espíritas estão com vários trabalhos de caridade, as igrejas evangélicas, muitos trabalhos maravilhosos, a Igreja Católica, ONGs, né? O Evangelho diário nas nossas casas, viver o Evangelho, não tratar o Evangelho diário como um ritual. Hoje é natural que o Evangelho seja tratado como um ritual. Ah, hoje é dia do Evangelho. Sai correndo, faz o Evangelho, levanta e continua com todas as atividades. Não pode ser dessa forma. O Evangelho não é para ser ritual, o Evangelho é para ser vivido. É uma preparação. Não adianta eu estar brigando até 5 minutos antes de fazer o Evangelho, faço o Evangelho, 5 minutos acabou o Evangelho, eu estou brigando de novo. O que adiantou fazer o Evangelho? Nada. O Evangelho é uma transformação. Por isso que essa transformação é interna, por isso que ela é lenta, mas ela tem que ser constante, tem que ser sólida. Ela não pode ser algo externamente, não é uma coisa que eu me expresso para os outros, é uma coisa que eu exemplifico e mostro pelos outros. A minha alma é meu cartão de visita, não é minhas palavras. Eu posso falar bonito para cada um de vocês, mas a apresentação é da minha alma. É a minha alma que tem que transmitir a paz. Não são minhas palavras. As minhas palavras podem ser doces, mas meu coração pode ser amargo. Por isso que eu convido a cada um de vocês. Será que nós estamos realmente envidando todos os esforços na nossa transformação íntima? Será que nós estamos buscando compreender a dor daqueles que nos cercam? Será que nós estamos buscando entender as dificuldades de cada um? Será que nós estamos nos colocando no lugar do outro para poder vivenciar aquilo que ele está vivenciando? Será que eu estou tratando o outro como eu gostaria de ser tratado? Eu peço a Deus, me perdoe todos os dias na oração. Mas será que eu estou perdoando meu irmão? Porque Deus tem que me perdoar e eu não posso perdoar o meu irmão. Eu peço paciência, mas quando vem o exercício da paciência que eu tenho que aplicar, eu não consigo tê-la. E paciência não é uma roupa que se compra no mercado, na loja, e veste. Paciência é uma coisa que se adquire pelo trabalho, pela lida diária. Quando se perde paciência, vai vir as dificuldades para você desenvolver a paciência. Não deixe o desamor tomar conta dos seus corações, nem a amargura. Combata com todas as suas armas possíveis, boas orações, conversas edificantes, músicas edificantes, uma alimentação saudável, um contato com a natureza, trabalho no bem, orações diárias, sentimentos de gratidão, evangelho no lar, respeito, compromisso. Pacifica seu coração, pacifica o coração daqueles que te cercam. Envolva e seja envolvido na luz do nosso Mestre amado Jesus. Traga a harmonia para os seus lares através do seu esforço. E se isso não for possível, pacifica seu coração. Compreenda aquele que sofre, que chora e que ainda vai precisar muito do seu amparo. Muito obrigado pelo Evangelho de hoje. Vamos nos preparar então para nosso momento de encerramento. Jesus misericordioso, estamos encerrando mais um Evangelho.
buscando em seu coração a luz e a força necessária para guiar os nossos passos. Pedimos que nos ampare, pedimos que olhe por cada um dos doentes nos leitos de hospitais, para os idosos, para as crianças, para as pessoas com câncer. Pedimos para aqueles doentes do coração, para os doentes da alma, do espírito. Pedimos para os casais que estão em conflitos. Pedimos para os pais que estão desempregados e que não estão conseguindo dar um sustento digno aos seus familiares. Pedimos àqueles jovens que se perderam nos vícios. Pedimos por aquelas mães que estão desesperadas, ajoelhando, clamando pela ajuda divina para que tire seus filhos das drogas. Pedimos pelas mães que perderam seus filhos, pelos filhos que perderam seus pais. Pedimos por os nossos irmãos desencarnados que estão sempre a nos acompanhar, quer sejam os nossos parentes, nossos amigos, quer sejam aqueles que ainda nós não aprendemos a nos amarmos, mas que vai chegar esse momento. Olhe por cada um de nós, olhe pelas nossas dores, pelas nossas angústias, pelas nossas tristezas. Nos ampare nesses momentos. Esteja sempre à nossa frente, nos guiando. Somos ovelha do seu redil. Necessitamos do seu amparo e da sua luz. Pedimos ainda, Mestre, que nas águas que aqui foram postas para esse Evangelho, estenda a sua mão sobre elas, coloque os bálsamos lenitivos para as nossas dores, retire os elementos necessários da força do seu amor, dos minerais, das raízes dos vegetais, para que essa água seja um lenitivo para todas as nossas angústias e tristezas. Graças a Deus. E que nesse instante os nossos corações se unam, que os nossos perispíritos se entrelacem, formando uma única corrente de luz, envoltos numa turbilhão de luzes coloridas, para que possamos preparar o nosso oração de encerramento. Respirem fundo, permita-se encharcado por essa energia que encha seu pulmão e espalha para toda a corrente sanguínea através do seu corpo. Cada molécula do seu corpo nesse instante está preenchido com essa molécula de amor e de paz que o nosso Pai nos entrega. Jesus misericordioso, olhe por todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre. Que assim seja.